sacanagem, porque, de novo, o Bolsonaro já disse, o candidato sou eu sou o candidato em 2026. E aqui, ó, o senhor tem planos de voltar? Sim, agora para voltar ao Brasil a gente vai ter que ter uma segurança mínima de um ambiente onde um deputado vai poder falar e não ser investigado como eu estou sendo agora. Verdade, né? Pensa em ser candidato a presidente da República? Na entrevista à revista Veja, Eduardo Bolsonaro fez fortes críticas ao ministro Alexandre de Moraes, acusando de perseguição política contra seu pai, Jair Bolsonaro. O ponto mais marcante, porém, foi quando Eduardo admitiu, pela primeira vez, que poderia se candidatar à presidência da República em 2026, caso tenha o aval do pai. Ele deixou claro que sua decisão dependerá da permissão e apoio de Bolsonaro, reforçando a influência do ex-presidente sobre os rumos da direita no Brasil. Assista agora no Direita TV em Foco. Apoie contribuindo com qualquer valor para mantermos ativo nosso canal independente, usando nossa chave Pix, direitatvemfoco@gmail.com ou pelo QR Code que aparece na tela. Inscreva-se no canal, deixe um comentário qualquer e ative o sininho para receber diariamente os próximos vídeos com notícias atualizadas. Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da entrevista dada pelo Eduardo Bolsonaro para a revista Veja. Tá uma entrevista muito bacana, gostei muito do tom do Eduardo Bolsonaro, se colocando como candidato a presidente alternativo, se o pai dele quiser, evidentemente, ele deixa muito claro. Aliás, a repórter o tempo todo fica insistindo nesse ponto, quem vai ser o candidato da direita? Ele o tempo todo ressalta, não, vai ser o Bolsonaro que é o candidato, né? Se ele resolver, ele vai indicar outra pessoa, mas enfim, uma entrevista muito bacana que ele deu aqui, botou uns pontos muito legais, e outra coisa que ele colocou que eu achei bacana, bom, eu já tinha falado no vídeo anterior, né, que essa iniciativa dele contra o Alexandre de Moraes cacifou ele para realmente tentar para ser candidato em 2026, caso, mais uma vez, o Bolsonaro queira isso, evidentemente, né? Mas outra coisa que eu achei bacana foi ele referenciar o Bukele, né? Vocês sabem, eu não concordo 100% com as políticas do Bukele, mas eu tenho certeza absoluta que esse é uma coisa campeã no Brasil. O povo brasileiro quer exatamente isso, quer um sistema Bukele, quer que construa um monte de penitenciária de segurança máxima e encha esse pessoal de qualquer um que pense em cometer crime aqui no Brasil, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu gostei desse discurso do Bolsonaro, hein? O Eduardo Bolsonaro me surpreendeu, tá com um discurso muito bacana, e sim, com essa coisa toda, se isso der certo, se o Alexandre de Moraes for zunido do STF ou tiver que voltar atrás por conta dessa história toda, acabou criando uma figura política importante no Brasil, o Eduardo Bolsonaro. Olha que coisa, eu já tinha falado isso no meu vídeo, né, anterior aqui, esse fato do pessoal estar brigando com o Eduardo Bolsonaro por conta dessa briga com a Big Tech, liberdade de expressão aqui no Brasil, isso tá associando ele à liberdade de expressão, meu amigo. Isso é uma coisa positiva pra caramba pra ele. O pessoal tá dando de presente pro Eduardo Bolsonaro a pauta da liberdade de expressão, que é uma pauta que é cara para todo o povo brasileiro. Essa notícia foi sugerida por Esqueci um Isqueiro na Esquina da Escola, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Veja fez uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro, ele falou lá de Nova York, evidentemente lá dos Estados Unidos, onde ele está agora, acho que não é Nova York que ele está não, acho que ele está na Flórida, né? Mas ele deixou muito claro, são abusos sucessivos do Alexandre de Moraes, no caso do Bolsonaro, e o Brasil está vivendo um regime de exceção. Ninguém tem dúvida disso. Então eu vou dar um resumo aqui da entrevista dele. É lógico, vou deixar o link aqui da Veja, para quem for assinante da Veja, quiser ver o que está passando aqui. Mas basicamente o que ele fala, as perguntas da repórter são sobre, primeiro, a investigação da PGR. Ele fala, só comprovou aquilo que eu vinha falando aqui. Eu estava falando para todo mundo que estamos vivendo um regime de exceção, estamos tendo um caso de perseguição clara. E eu converso isso com as pessoas aqui nos Estados Unidos. Ele não tem poder sobre o pessoal dos Estados Unidos lá, ele não pode mandar o Marco Rubio fazer A ou fazer B. O que ele pode é sugerir. Mas aí, no momento que ele sugere isso, o Marco Rubio toma uma medida e o pessoal acusa ele de estar causando a coisa, eles estão entregando, né, a prova cabal de que realmente está havendo perseguição, que realmente não temos uma justiça real no Brasil, está havendo um regime de exceção aqui, né?
Ah, mas o senhor está se movimentando. É à toa, como deputado, como uma pessoa da oposição, ele está buscando convencer as pessoas de que o Bolsonaro está correto, então ele está se movimentando. A repórter fala isso quase como se fosse um crime, né? Não, mas você está usando criticar o Xandão nos Estados Unidos, não pode. Né? Enfim, o que ele está falando não, é exatamente, a investigação contra mim deu a oportunidade de provar aos americanos e ao mundo todo o que sempre falamos, o Brasil está vivendo um regime de exceção. Está corretíssimo nisso, né? Bom, ele fala um pouco sobre o caso lá do Marco Rubio, ele diz que está muito confiante que vão haver mais sanções ao Alexandre de Moraes. Não se pode falar em 100%, mas eu diria que 99% de chance de ter. E o Brasil, essa frase eu acho muito bacana dele, o Brasil deveria ter tido a decência de conseguir parar o Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato já tem muita coisa, muita gente, até que apoia o Lula, até que apoia o governo, que é de esquerda, que já concorda que, olha só, o Alexandre de Moraes foi longe demais. O Alexandre de Moraes, porra, fez muita merda, não era para ter feito desse jeito. Não tô falando de pessoas que gostam do Bolsonaro, não tô falando de bolsonarista, não. Tô falando de gente que acha que o Bolsonaro tinha que ser tirado mesmo a qualquer custo e coisa e tal, mas que, pô, que o Alexandre de Moraes foi longe demais, né? Então, é verdade, o Brasil deveria ter sido capaz de parar o Alexandre de Moraes, não conseguiu parar ele. Por que isso aconteceu? Né? Aí eles tiveram que recorrer às autoridades americanas. Né? Aqui vamos dar o primeiro passo para resgatar a democracia brasileira. O STF hoje derruba aquilo que é aprovado para o Congresso. Não é uma democracia saudável. Né? Ele fala aqui, como é que o senhor acha que deveria ser o relacionamento entre o Poder Executivo, STF e Congresso Nacional? A resposta óbvia. É o que está na Constituição de 88, né? E é a coisa óbvia de se falar nesse caso, né? Porque, de fato, o STF tem se intrometido em coisas do Legislativo. E por que o STF tem feito isso? Eu falo sempre aqui, a esquerda está perdendo força, a esquerda está perdendo poder. O PSDB está desesperado, porque o PSDB deixou de ter existência física. O PSDB acabou, cara. Né? A centro-esquerda do PSDB, que houve uma época que era chamada de direita no Brasil, acabou completamente. O desespero desse pessoal fez com que eles fizessem exatamente isso, né? Fossem em sentido de usar a última coisa que resta a eles, que é o STF. O judiciário é a única coisa que resta à esquerda. E não é só aqui no Brasil, não, né? Lá nos Estados Unidos também o Trump tem enfrentado esse tipo de coisa por lá, né? Fala, amigos do canal. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, comente à vontade e compartilhe com todo mundo por um Brasil melhor e mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continue com a gente. Agora bora continuar com o vídeo. Direita TV em Foco. Então, aqui, olha essa frase dele aqui. O Eduardo Bolsonaro está assistindo uma cápsula. Eu tô brincando, tá, gente? Não tá, não. Essa frase é conhecida em meio jurídico. Aqui, ó. Há elogios à atuação do STF a partir de um conceito que tudo foi feito em razão da defesa da democracia. Né? A repórter falando isso aqui, né? Aí o que responde Eduardo Bolsonaro? Todo ditador diz defender a democracia ou um bem maior. É exatamente, é o que eu falo, amigo. Todo ditador, todo, entre aspas, defensor da, entre aspas, democracia, é, por definição, um ditador. Porque a democracia é o império da lei sobre os homens. A lei guia o que os homens fazem. Você, sendo um juiz, você não pode ir contra a lei. Quando um juiz começa a ir contra a lei para dizer que não, mas eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que salvar a democracia. Não, meu amigo, você está acabando com a democracia, você já destruiu a democracia. Ou a democracia sobrevive por suas próprias pernas, ou ela já acabou, ela nunca existiu, ela já acabou, já está condenada. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele é um ditador, evidentemente, né? Ele pode ter ouvido isso aqui no Ancapso, se ouviu, eu fico com muito orgulho. Se não foi isso, é um conceito que é conhecido em justiça, esse tipo de coisa. Isso que eu estou falando para vocês não é nenhuma novidade nos meios jurídicos, esse negócio de dizer que o defensor da democracia, né, o salvador da democracia, é um ditador, isso é normal, né? É só ver os livros de história. Qual a sua opinião sobre a grande acusação sobre o seu pai, que é a tentativa de golpe, né? E ele sacaneia aqui, fala que não, lógico que não. Ah, não houve golpe? Caraca, bicho, é impressionante como é que ainda tem gente bitolada na imprensa tradicional socialista achando que teve golpe, coisa e tal, né? E ele fala a coisa óbvia, né? Como é que você vai dar um golpe no dia 8 de janeiro? Que lógica tem isso? O Bolsonaro, um mês antes, ele tinha os comandos das Forças Armadas, ele era o presidente, podia dar ordem, podia mandar a Força Armada fazer alguma coisa, não mandou nada. Para que queria? Depois que ele saiu, no dia 8 de janeiro, sair do Brasil e mandar o pessoal dar um golpe em Brasília. Ah, porra, para com isso, não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, mas há elementos de investigação que mostram que um grupo de militares estava planejando, inclusive, o assassinato. Ah, porra,
É conversa de aloprado pelo celular, não tinha plano nenhum nessa história. Mas mesmo que tivesse, é coisa que não chegou no Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Ah, tinha lá o Kid Preto da vida que resolveu achar que ia matar Alexandre de Moraes. De novo, aloprado, porque gente profissional não vai ficar mandando planozinho de mandar matar as pessoas por WhatsApp, né? Não tem esse negócio, né? Mas se teve isso, foi gente aloprada fazendo. O Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Que história é essa, né? E aí ele lembra aqui, ó, no meu inquérito, adivinha quem é o relator? Alexandre de Moraes. É o mesmo cara, é tudo, meu amigo, é tudo Alexandre de Moraes. Ele está virando o secretário-geral do Partido Comunista do Brasil. É o cargo do Stalin lá na Rússia. O Stalin nunca foi presidente da Rússia. Ele era o secretário do Partido Comunista, mas ele era tão duro, mandava matar todo mundo, mandava perseguir todo mundo, que ele mandava. Era o cara que controlava a Rússia, né? Foda-se. Ah, tinha outro cara lá que era o presidente da República. Não interessa, é alguém que ele escolheu lá, que foi pro lado dele. Está mais ou menos nesse esquema no Brasil, se vocês não perceberam, né? Aí o pessoal começa a jogar casca de banana para ele, querendo que ele diga quem que o Jair Bolsonaro deveria escolher como candidato em 2026, né? O que é uma sacanagem, porque, de novo, o Bolsonaro já disse, o candidato sou eu sou o candidato em 2026. E aqui, ó, o senhor tem planos de voltar? Sim, agora para voltar ao Brasil a gente vai ter que ter uma segurança mínima de um ambiente onde um deputado vai poder falar e não ser investigado como eu estou sendo agora. Verdade, né? Pensa em ser candidato a presidente da República? Obviamente, se a missão for dada pelo meu pai, eu vou cumprir. Meu nome já se figurou até em algumas pesquisas, né? Ou seja, olha só, boa notícia isso. O Eduardo Bolsonaro está deixando claro que pode ser o candidato do Bolsonaro. E, de novo, é o que eu estou falando para você. Dependendo de como terminar essa história toda, desse imbróglio todo do governo Trump com o Alexandre de Moraes, se cacifou plenamente, meu amigo. Pô, ganhou meu voto. Voto satisfeito do Eduardo Bolsonaro. Com certeza. Agora, ele diz aqui, ó, mas eu acho que em uma democracia normal, quem deveria ser candidato é o Jair Bolsonaro, que inclusive lidera as pesquisas. Aqui, ó. Qual a sua visão econômica para o Brasil? Bolsonaro e Paulo Guedes. Pô, excelente, Paulo Guedes. Paulo Guedes é sossa? É meio sossa, tá? Tem umas coisas meio sossa do Paulo Guedes, mas ainda é muito melhor do que o Haddad, no final das contas, né? Quem seria seu ministro da Fazenda? Certamente não seria alguém da linha do Haddad. Aqui, ó, outro ponto. Aqui, ó, isso aqui é outra coisa que eu acho que ele teria uma condição. O Eduardo Bolsonaro tem pinta de durão, tem um cara que pode dar essa visão mesmo do Bukele aqui, ó. Outro ponto muito importante na vida do brasileiro é segurança. O senhor teria um projeto nessa área e ele fala justamente sobre os presídios de El Salvador, sobre a proposta do Bukele lá em El Salvador. Eu não vou repetir aqui o que eu penso sobre isso. Eu acho que construir presídio eu acho ótimo, ter forças de segurança eu acho ótimo, mas eu acho meio temerária o fato de que o Bukele afrouxou alguns controles da polícia para permitir prender com mais facilidade as pessoas lá em El Salvador, né? Não me entenda mal, o pessoal de El Salvador, eu tive lá em El Salvador, eu vi com os meus próprios olhos, eu conversei com as pessoas, segurança absoluta, todo mundo ama o Bukele lá, justamente porque ele resolveu o problema da segurança, só que, é o que eu falo sempre nessa situação, isso é muito feliz para todo mundo que está do lado de fora, mas e o cara que era inocente e está preso lá no presídio de forma injusta? Para esse cara não tá boa a coisa. Então isso é o que eu tenho um certo medo desse relacionamento aí do Bukele. Mas, de novo, eu sempre deixo claro, isso daqui é um projeto campeão para o Brasil, meu amigo. O candidato que conseguir convencer como representante de Bukele ganha a eleição no Brasil com facilidade. E o Eduardo Bolsonaro convence. O Tarcísio é outro que pode convencer também. A Michelle Bolsonaro eu não sei se ela convence, porque justamente ela tem um condão mais de conciliação e coisa e tal. Não sei, pode ser que convença também, né? Lembra? Uma coisa é você convencer, outra coisa é você fazer. O Lewandowski não convence ninguém que vai ser durão no Ministério da Justiça, né? Mas para ganhar a eleição você precisa convencer que você vai fazer aquela coisa. As pessoas têm que acreditar na sua palavra que você vai fazer isso. O Lula pode falar 10 mil vezes que vai melhorar a segurança do Brasil, mas ninguém vai acreditar que ele vai fazer um presídio como o Bukele. O Eduardo Bolsonaro tem essa chance, pode fazer isso, né? Aí ele fala aqui sobre a inelegibilidade do seu pai, aí fala sobre outros candidatos, sobre a Michelle, sobre o Tarcísio, e o que ele fala sobre isso é, olha, no final das contas, quem vai decidir é meu pai, o candidato é meu pai, gosto da Michelle, gosto do Tarcísio, acho que são bons nomes, quem vai decidir vai ser o meu pai, né?
E você vê a direita no Brasil sem bolsonarismo? Não, ele é o líder. Eu concordo 100% com ele, já falei aqui, não tem alternativa. Esse pessoal que acha, vamos fazer a direita sem Bolsonaro, estão delirando, estão viajando, não sabem do que estão falando. Bolsonaro é tão melhor que qualquer coisa que tenha na direita no Brasil que não tem alternativa no final das contas. Ele é um cara que se destaca principalmente pela consistência. Desde sempre ele bate no PT. Não tem ninguém que tenha um histórico de briga com o PT tão grande quanto o Bolsonaro. Então não tenho o que dizer nesse caso, eu concordo com ele plenamente. Agora, ele abriu a possibilidade dele ser. Se o Bolsonaro mandar ele vai cumprir a missão no final das contas, né? Bom, aí ele fala sobre vacina, aquelas pegadinhas de sempre, não sei o que lá, acha que seu pai vai ser preso. Ele diz que no final das contas acha que ele espera conseguir reverter a coisa toda antes da condenação dele, mas a opinião dele é a mesma que a minha, é a opinião de qualquer um, né? Que tá tudo caminhando para prender o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes quer prender o Bolsonaro a qualquer custo. Enfim, ainda perguntaram a questão do cabo e do soldado, né? Que é uma sacanagem, porque ele estava fazendo aquilo num curso para alunos de cursinho, que ele dava aula de cursinho, você fez uma piada com o pessoal numa aula e tomaram isso como se fosse uma declaração formal dele. Um absurdo, né? Vão usar isso contra ele? Vão usar. Pode não ser nem ruim, né? Porque o STF tem feito tanta merda, mas tanta merda, que daqui a pouco essa frase dele criticando o STF nem vai ser uma coisa ruim no final da... Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.